Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre pensamentos. Pensamento é uma coisa talvez das mais importantes que nós temos que considerar na nossa trajetória de vida. Penso, logo existe, Descartes, né? Pensamento quer dizer, se eu estou vivo, se eu existo, é porque eu penso. Sem pensamento não tem existência. Pensamento aí é visto como um produto da mente, como um produto do nosso conhecimento intelectual, da abstração da nossa imaginação, e ele modela o mundo em que nós vivemos, como nós percebemos o mundo. Esse modelar o mundo faz com que a gente tenha a nossa realidade pessoal a partir daí, né? Eu posso abstrair, fazer abstrações em cima da minha própria imaginação e criar visões, pensamentos, até fantasiosos, mas que para mim vão parecer concretos. Em função desses pensamentos eu posso interferir em todas as minhas relações. Eu posso, por exemplo, pensar, inferir que uma determinada pessoa está tendo uma determinada intenção, uma determinada atitude, e até romper relações de anos de amizade, de casamento. Mas é a minha percepção de realidade. Eu não sei se realmente essa é a realidade do outro. Então eu vou alterando a minha maneira de perceber o mundo através dos pensamentos. Os pensamentos são muito importantes. Nós temos que tomar muito cuidado com eles, né? Nós vamos mostrar aqui à frente para vocês algumas formas como ele se desenvolve, como ele se instala na mente e tudo mais. Mas o pensamento, para alguns, tudo no universo vibra, é um padrão vibracional junto. Porque o pensamento traz a emoção e a emoção traz a vibração que ela emana no universo. Nós costumamos falar que o pensamento gera emoção, a emoção gera energia e essa energia emana. Para alguns, não é que o pensamento seja um produto da mente, mas como se ele emana da mente para o universo, então o universo estaria cheio desse tipo de energia e ali nós vamos encontrar no universo toda forma de pensamento possível. Seria desde os pensamentos mais torpes, mais ignóbeis, as formas mais elevadas, mais sublimes de pensar. E que nós estaríamos aptos a nos sintonizarmos com uma coisa ou outra. Na verdade, essa sintonização, ela ocorre porque o eu, ele vive nesse mundo sempre dentro do princípio de atração, repulsão. Atração, repulsão. O que é isso? Tem coisa que eu quero. Eu me sinto atraído por ela. E tem coisa que eu não quero, eu rejeito, eu repudio. Então nós estamos sempre assim, gosto, não gosto, quero, não quero, isso eu não quero, aquilo eu quero, né? E essa atração vai me gerar apego. Eu fico apegado às coisas. Esse apegar vai me levar, inclusive, a um sentimento de posse. Esse sentimento de posse, por exemplo, o amor por um filho. Eu sou apegado ao meu filho e depois posso me sentir dono dele. Vai depender do nível de amor que eu tenho na minha escala evolutiva, no meu padrão vibracional, né? Se eu estiver vibrando em ágape, eu não serei proprietário desse filho. Eu serei apenas alguém exercendo a função de pai, de instrutor e amando esse meu filho de uma maneira a não querer nada em troca. Ele vai ser o que ele quiser, da melhor maneira que ele puder e, de preferência, construindo o bem. Serão as orientações que eu vou dar a essa criança. Por exemplo, se eu amo em ágape,
todo mundo, por exemplo, eu vou ter os papéis. Então, para minha mãe eu serei o filho, para minha mulher eu serei o marido, para minha vizinha eu serei o vizinho. Então, mas sempre amando todo mundo, sempre de maneira indistinta, né? Seria um estado muito avançado de entender o mundo e se relacionar com ele. Tipos de pensamento. Nós temos pensamentos normais que passam, vão embora e tal, mas nós temos uns pensamentinhos complicados. São os pensamentos recorrentes, aqueles pensamentos que estão sempre retornando. E alguns que nós gostamos até, que vêm. E até curtimos esses pensamentos. E dentre os que vêm, tem os inconfessáveis, que nós nem contamos para ninguém. Né? Conversávamos há pouco, né? Você fala do negócio de jogar uma criança fora. A criança está chorando muito, mas não vai fazer, por causa dos freios que nós temos. E nem vai confessar isso, porque se confessar para a mãe da criança, ela fica muito brava, né? Então, isso aí são os freios que nós temos. Nós temos também os pensamentos invasores, que é aqueles que eu não quero e ele vem contra a minha vontade. Ele chega normalmente na calada da noite, quando eu estou mais desocupado, e ocupa a nossa mente. E aí nós mandamos ele embora, ele volta. Manda ele embora, ele volta. Manda embora, ele volta. E o dia amanhece e ele está lá. São os pensamentos invasores. Nós vamos olhar e ensinar em seguida como é que nós fazemos para nos livrarmos desse pensamento. Como é que ele funciona? Qual é a mecânica que ele usa na nossa mente para ali permanecer? Entendeu? E ele precisa de treinamento. Nós vamos ter também no final desse vídeo um treinamento para como limpar a mente. Entendeu? E o eu, quando tem pensamentos positivos, normalmente eu sou levado para uma zona de conforto, fico tranquilo, né? Mas o negativo vai me levar para a zona de sofrimento, para emoções negativas, para a perda, para o medo, para o ciúme, para o rancor, para a raiva, para a vingança, etc. Tudo que é negativo. Essa noção de perda, ela está ligada ao apego e à posse. Eu só posso perder aquilo que eu possuo ou que acredito que possuo. Eu posso acreditar que possuo a minha esposa, que possuo o meu filho, que possuo o cachorro, que possuo segurança. Acreditar numa porção de coisa. Tudo posso. Então, se eu tenho segurança, de repente há um problema financeiro qualquer, segurança material, meu dinheiro vai, eu conheço até caso de suicídio nesse caso. A perda foi tão difícil de ser entendida, de ser superada, que a pessoa se suicidou. E não havia nem razão para isso. Né? Então a perda é uma das causas de maior sofrimento. O medo, por exemplo, ele é, no fundo, uma antecipação da perda. Eu tenho medo de perder a minha vida, eu tenho medo de ser agredido na minha liberdade. Então eu vou tendo sempre medos em função da perda. O ciúme. Ciúme é o medo de perder uma posição importante na vida do outro. Isso me dá o ciúme. O rancor. Rancor é uma mágoa pela perda já ocorrida. E que eu culpo alguém por aquela situação, como alguém que tenha me tirado alguma coisa. A raiva é um desejo meu, uma demanda que eu tinha que foi atingida ou que não foi atendida. Então, eu perdi a capacidade de realização daquilo e achei que eu perdi o direito de ter tudo que eu queria. Isso, nós temos aí a raiva, a vingança, assim vai. Tudo isso vai sendo realmente nas emoções negativas, é que todo sofrimento tem suas raízes.
Nós precisamos aprender a lidar com isso, evitar essas emoções negativas. A origem deles está no desejo, nos apegos, na posse. Aqui, como eu disse, toda dor tem suas raízes. São desejos, coisas que eu quero e que não acontecem, são apegos que eu tenho exagerado, né? As posses, aquilo que eu acho já é meu. E aqui, toda dor tem as raízes. Outra coisa que faz sofrer também é confrontar as leis universais. Normalmente, quando eu uso o desejo, o apego, normalmente esses desejos, esses apegos, essas posses, confrontam as leis universais. Isso me traz sofrimento também, como consequência. Eu me afasto das leis que controlam o universo, né? Por exemplo, uma das leis mais enfrentadas e todo mundo conhece. O dependente químico, então, é mestre em tentar burlar essa lei e não consegue. Nós chamamos a lei de causa e efeito, mas ela é muito conhecida. Tem chamado causa e efeito, causa-consequência, lei do retorno, plantação, colheita. Cada um chama de uma forma, mas todo mundo conhece essa lei. Não tem como escapar das consequências dessa lei. Uma vez que eu plantei, a colheita vai ser obrigatória. A plantação é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Está escrito na Bíblia, todo mundo conhece. Lei do retorno, todo mundo conhece. Mas o dependente químico, ele faz o quê? Ele gera a causa e não quer o efeito. O pai vê o filho gerando a causa e tenta tirar do filho a consequência. Impede o aprendizado natural, retarda o processo de tratamento, no caso, o pai, um codependente, que vai proteger o filho das atitudes dos próprios atos. E não tem como fazer isso. Isso torna o filho mais irresponsável e a situação prolonga todo o período de sofrimento. Quando a ação devia ser pedagógica, ensinar esse tipo de lei para o filho e fazê-lo responsável. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos e não queremos que a coisa seja assim. Eu sofro e aí eu coloco a minha culpa no outro e não busco dentro de mim as causas da minha dor. Não encontro. Porque toda dor vai estar lá. Lei do ritmo, tudo sobe, tudo desce. Ritmo é compensação. A nossa vida, nós novinhos, fortinhos, depois velhinhos, igual a mim, já estou chegando, já virando, e assim a coisa vai andando, não é verdade? O mar, a onda do mar, tudo é assim. Ritmo é compensação. Ele mantém, a energia do universo toda mantida, a polaridade. Tudo tem o seu oposto. Oposto e tudo tem a mesma natureza. Por exemplo, alegria e tristeza estão no mesmo vetor. Um numa ponta, o outro no outro. Os opostos se encontram. Tudo são leis do universo, que o homem tem que aprender a lidar com elas. A negação dos direitos alheios surge da vibração amorosa em padrão inferior à ágape. Isso dá, posse funcionando ainda. Não é amar e fazer pelo outro sem esperar retorno. É sempre esperando retorno ou achando que é obrigação. Ela é um padrão vibracional um pouco abaixo. Isso vai trazer sofrimentos também. E é preciso que a gente entenda todo esse processo. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o pensamento, a emoção, a energia e as atitudes. Bom, pensamento. Eu penso alguma coisa e em alguns segundos, na verdade em 8 segundos no máximo, ele vai disparar uma emoção pertinente àquele tipo de pensamento. E essa emoção, logo em seguida, vai disparar uma energia.
A energia é aquilo que, por exemplo, se o pensamento me deixa chateado, as pessoas vão chegar e vão perceber através do meu rosto, através da energia à minha volta, como se ela se estivesse chateada. Se estiver alegre, a mesma coisa, né? É essa energia que ele se refere. Veja bem, eu penso, logo em seguida vem uma emoção, tudo começa no pensamento, como foi dito. E depois vem a energia. E a partir disso pode vir uma atitude ou não. Vai depender dos meus freios. Freios morais, qualquer outro tipo de freio que eu não vá usar para segurar a atitude. Mas normalmente a atitude ela vai estar sempre alinhada com esses três elementos aqui. Eu vou ter uma propensão a agir. Quer dizer, não é que eu vai executar automaticamente essa atitude. Vai depender dos meus freios. Se o meu freio não atuar, eu vou estar propenso a agir em harmonia com essas energias, com esse pensamento, com essa emoção. E o pensamento, ele pode ser positivo. Eu sentir esse pensamento como positivo para mim, ele vai me gerar uma emoção positiva e uma energia positiva, provocando uma atitude positiva. O inverso também vai ocorrer. Eu sentir um pensamento que ele é negativo para mim, vou ter uma emoção negativa, uma energia negativa e vou estar propenso a ter uma atitude negativa. Tudo sempre alinhado. Em linhas gerais, nossos pensamentos são construídos, nossas emoções, nossas energias, nossas atitudes estão ligadas a isso tudo. Tudo começa no pensamento. E agora, eu vou mostrar para vocês como é que um pensamento se instala, você manda ele embora e ele não vai. E é muito difícil para você conseguir se livrar desse pensamento. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso funciona. Bom, nós estamos vendo aqui limpeza da mente. Vamos dizer, chega um pensamento que eu não quero. Eu quero me livrar de um pensamento invasor. Aí eu procuro pensar em nada. Tento ficar com a minha mente vazia, como quadro aqui. O pensamento invasor diminui e fica pequenininho ali. Mas logo eu volto a pensar, porque me manter nesse estado aqui, por longo tempo, é difícil. Chega uma hora que eu canso e vou voltar a pensar. E o pensamento novamente cresce. Aí eu critico o pensamento desse novo quadro. Não quero ter você. Aqui está vazio, ele pula para o outro lado. Aí eu critico de novo, ele pula para o outro lado. Eu critico, ele pula. Ele vai fazendo isso, o dia amanhece e ele está lá. Não vai embora. Aí, o que eu faço? Eu tento, de todas as formas, manter minha mente vazia, sem nada. Mas eu não consigo. Isso não funciona. Porque quando eu tentar fazer isso, ele vai só diminuir e depois voltar novamente a carga. O que eu tenho que fazer com esse pensamento? Eu tenho que pegar alguma coisa, colocar no lugar, do outro lado, depois sim eu critico aquele pensamento, aquele lado fica vazio. E aí eu já coloco um novo pensamento aqui. Quando ele tentar pular para cá, vai estar ocupado, os dois canais estarão ocupados. E aí eu consigo que a minha mente fique vazia. Depois ele vai voltar novamente. Passado um tempo, eu torno a fazer o mesmo processo. Lógico que eu não vou fazer todo esse aqui. Eu já vou imediatamente, já partir daqui para lá. Chegando no pensamento negativo, eu coloco alguma coisa do outro lado, penso nela, critico e coloco alguma coisa do lado de cá, para que ele não possa voltar. Então, na verdade, toda a minha técnica de limpar pensamento se resume a essas três figuras aqui. O difícil, como eu disse, é fazer isso conscientemente. Porque quando nós fazemos isso sem perceber, isso vai no piloto automático, vai com a mente inconsciente. Mas limpar a mente conscientemente demanda treinamento. É como se fosse o jogador de basquete.
que vai lá no meio do campo, no meio da quadra, e joga e faz uma cesta de 3 pontos. E quando ele vai bater uma volta, fica na boca do garrafão, ele joga a bola no chão, ele respira fundo, joga e não acerta, às vezes erra uma ou duas lances. Então realmente são essas 3 aqui. Eu não tenho que trabalhar com a minha mente vazia como aqui. Quando eu tento isso, o pensamento toma conta. Eu tenho que lotar a minha mente, deixar ela totalmente ocupada, para que o pensamento indesejado vá embora e não tenha onde ocupar. Bom, agora vamos passar ao nosso treinamento prático. Tem alguém aí queira ficar como voluntário nessa? Tá? Felipe? Isso. Então, por favor, Felipe. Concorde-se ali. Bom, eu vou mostrar para o Felipe essa foto. E vou pedir para você, Felipe, observar os detalhes com máxima atenção. Isso. Agora eu vou tampar a foto. Descreva a foto para mim. Bom, eu pude ver na foto, né, uma parte da pedra, né? A pedra, a flor maior, ela tem as pétalas roxas, né? Lilás, um centro amarelo, né? Amarelado. A pétala do meu lado esquerdo, ela tem uma pigmentação maior, né? Da cor amarela e menor da cor, né? Roxa, no caso. Em volta tem as folhas verdes e tem outras pétalas menores da cor roxa. Tá. Eu vou descobrir a foto e você melhora a sua descrição. Então, Agora descreva, me faltou. Assim, além do que eu havia dito, né, da flor maior, da flor amarelada, né, o tom de roxo dela é mais escuro, um pouco, né, comparado ao outro roxo. E eu reparei também do meu lado direito, uma flor também, né, um pouco menor e roxa escura também. E um tom de folha, as folhas, né, verde ao redor, a maioria é escura, né, um verde escuro, mas tem umas folhas ali que tem um tom mais claro. E tem uma flor amarela, cujo fundo é manchada de marrom no meio, que é diferente, é uma flor de outro tipo, provavelmente, concorda? Sim. Olha bem. Bem aqui no canto, né? Do lado esquerdo. Então, olha bem. Na verdade, esse exercício que eu estou fazendo com o Felipe fez com que ele se apropriasse dessa imagem aqui. Agora, com os olhos fechados, você consegue falar essa imagem aqui, não consegue? Sim, creio que sim. Isso. Então, vamos fazer uma outra coisa. Você conhece alguma canção, um salmo, uma oração, alguma coisa de cor que você pudesse falar? Tem um trecho de uma música. Então, canta pra mim. Luz das estrelas, laço do infinito, gosto tanto dela assim. Rosa amarela, voz de tudo, grito, gosto tanto dela assim. Tá, legal, ótimo. Agora vamos fazer o seguinte: você vai fechar o olho, pensar na foto e cantar essa canção. Eu quero ouvir assim. Luz das estrelas, laço do infinito, gosto tanto dela. Sumiu a imagem da cabeça. Sumiu. Pensa na imagem. Sumiu. Pensa na imagem. Vamos lá. Pensa na imagem e canta ao mesmo tempo. Luz das estrelas, traço do infinito, gosto tanto dela. Sumiu de novo a imagem. Sumiu.
Nossa, Não é? Sim, verdade. Veja bem, por quê? Você está pensando em fazer isso. Não é? Precisa treinamento para você chegar a pensar em duas coisas ao mesmo tempo. É uma coisa que você faz instintivamente, sem treinamento. Mas quando você pensa em fazer propositalmente, você não consegue direito nos primeiros momentos. Você precisa treinar. Essa é uma técnica que limpa a mente de qualquer outra coisa. Eu fico olhando, eu sei quando você não está pensando na flor, quando está, não é verdade? Verdade, sim, sim. Isso. E agora eu vou ensinar para o pessoal como é que faz esse tipo de observação, que eu sei que você está pensando ou não na flor. Surpreendente, então. Muito obrigado pela sua participação. Né? Bem. Bom? Ué. Bom, vocês viram ali um teste da pessoa tentando pensar em duas coisas ao mesmo tempo de maneira consciente. Isso aqui é igual um jogador de basquete, por exemplo, que vai fazer uma cesta de 3 pontos. Ele chega lá no meio do campo, lá no meio da quadra, e atira a bola e ela entra. O corpo dele já sabe mais ou menos como faz, ele não pensa, ele faz. Agora, quando ele vai bater uma falta na boca do garrafão, ele bate com a bolinha no chão, respira e erra. Porque ele está fazendo aquilo conscientemente. A mente consciente ele está comandando. E a mente inconsciente ela é mais completa, ela tem mais domínio, ela vai e faz. Nós também, para pensar em duas coisas ao mesmo tempo, a gente está usando a mente consciente no limite. Então, é normal a pessoa não conseguir pensar nas duas coisas ao mesmo tempo de maneira consciente. Isso, por que eu sei que você, Felipe, não estava pensando na foto? Você pensava hora na foto, depois cantava e perdia a foto. Não era assim que acontecia? Sim. Então, quando a pessoa consegue pensar na foto e cantar a música, ou falar uma oração, ou cantar um salmo, alguma coisa que ele conhece de foto, o fluxo da fala altera. Você muda, as palavras faltam, a voz muda, a maneira, a entonação de voz muda. Por isso eu percebo quando o camarada está ou não pensando nas duas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Ainda assim, o camarada, quando ele sabe dessa questão, o que ele faz? Ele pode mudar o tom da voz para não pensar na foto. Não é verdade? Aí eu olho uma segunda coisa que altera também: a respiração. Muda o fluxo da fala e o ritmo da respiração. Entendeu? Então, se o sujeito está falando direitinho, ele diminui, ele vinha cantando lá, orando, né? Pai nosso que está no céu, não sei o que mais, né? Vai falando ali, e de repente ele começa, não, Pai nosso que está no céu, né? Ele vai num ritmo diferente, ele muda o fluxo da fala. Aí eu olho a respiração, para ver se ele está respirando como estava respirando antes. Entendeu? Se ele estiver respirando normalmente, ele está tentando ir para passear. Mas se ele mudar a respiração, aí ele está realmente também funcionando, está realmente pensando em duas coisas ao mesmo tempo. E se ele for me trapacear, controlando a respiração e mudando o ritmo da fala, e ainda falando, ele vai estar pensando em 3 coisas ao mesmo tempo, funcionando do mesmo jeito. Entendeu? A limpeza da mente, o segredo é pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E por que eu botei uma foto para você? Essa foto não precisa ser exatamente. Eu fiquei tampando e abrindo.
Isso eu fiz você se apropriar na sua mente daquela imagem. Pensa na foto, você pensa. Mas isso poderia ser a janela da sua casa, uma paisagem que você gostasse. O ideal é que não sejam pessoas ou coisas que em determinado momento podem trazer coisas boas ou desagradáveis, mas uma imagem do corpo, um campo, pássaros, uma coisa assim, flores, né? Como nós vimos ali. Um vaso de flor, que você possa achar bonitos na sua casa, você memoriza os detalhes daquele vaso e fica com a imagem na cabeça. Porque você tem 8 segundos para bloquear qualquer toque. No caso, dependência de um toque, é bom que seja rápido. Então você já tem, porque se você começar a pensar, não, o que eu vou pensar? Você vai passar os 8 segundos, já vem a emoção, não pode disparar o toque. Então, no caso da dependência química, o melhor que se faz é já usar alguma coisa, mesmo com camarada que usa o sinal de trânsito, abrindo e fechando, né? Verde, né? Das cores lá. E ele, né? Com isso aí, ele troca pensamento. Cada um faz do seu jeito. O importante é pensar em duas coisas ao mesmo tempo e pensar firme. Né? Com o tempo, isso aí a gente consegue fazer até dirigindo. Né? Na minha casa, onde eu morava, tinha uma árvore com muitas orquídeas, era uma árvore bem bonita. Eu memorizei aquela árvore quando ela estava com as orquídeas em flor e usava aquilo para limpar minha mente com alguma coisa que me incomoda. Até hoje mesmo. É mais raro, né? Porque eu estou hoje ganhando mais uma parte do tempo na zona de conforto, mas quando vem um pensamento invasor, um pensamento que eu não quero, é o que eu faço. Mas nós precisamos realmente tomar muito cuidado com o que nós pensamos, com o que nós vemos, com aquilo que a gente participa e que levamos a nossa emoção de vida. Por exemplo, assista um filme de violência, começa a pensar na violência, entra naquela frequência e daqui a pouco eu estou com vontade de gatilhos. Estou vibrando no padrão mais baixo, no padrão violento. Nós precisamos cuidar disso. Entendendo tudo isso que foi dito, pesando, colocando na balança, certamente nós vamos ter que racionalizar todo esse processo, entender como isso funciona. Todo esse processo de pensar, para poder interferir no pensamento. No próximo vídeo vamos estar falando para vocês sobre espiritualidade, onde todo esse processo de pensar é extremamente importante. Isso é que vai ser um divisor de águas na minha vida. E veja bem, a escolha daquilo que é negativo ou positivo é do eu de cada um. Eu tenho aquilo que eu acho negativo para mim, pode não ser negativo para você, pode não ser negativo para você. Eu faço as minhas escolhas do que me serve e do que não serve. E todos nós precisamos nos autocriticar para poder, quando eu estou falando em desenvolver vibração em ágape, que é para que eu consiga fazer pelo outro o melhor possível para o outro do ponto de vista do outro. Aí eu vou ter que desenvolver compassividade. Isso só é possível em ágape. Quando eu não quero nada em troca, então eu tenho um olhar mais limpo, mais claro. Eu percebo por que o outro está agindo daquela forma, como é que ele chegou naquele tipo de atitude. E aí eu vou conseguir desenvolver o que nós chamamos de razão crítica afetiva. De realmente interferir no processo quando for chamado, respeitar o direito do outro até de errar, mas desenvolver a razão crítica afetiva. Vai me possibilitar servir num plano vibracional, num plano de consciência superior e atuar no inferior. Isso me fará muito mais assertivo, muito mais fácil de conviver com todas as situações, sem sofrimento, sem nada. Até a próxima semana, onde eu vou estar postando a vídeo sobre espiritualidade.